Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Sermão entre as Neves é uma história extraordinária, evocativa e ao mesmo tempo chocante, escrita por Archibald Joseph Cronin e colhida na internet. Cronin nasceu na Escócia em 1896 e viveu 84 anos. Era médico e escritor. Escreveu romances de crítica social, traduzidos para vários idiomas e alguns deles adaptados para cinema e televisão. Nesta história, ele conta que foi com um amigo a uma singela capelinha dos Alpes em tempo de inverno, e o que lhe aconteceu durante o sermão feito por um humilde sacerdote tornou-se para ele uma revelação de que jamais se esqueceria por toda a sua vida. O sermão foi proferido na língua alemã e Cronin não entendia uma palavra sequer desse idioma. Vamos ao texto que foi condensado por nós. Quem está falando é Cronin. Fui hoje à igreja, e essa visita, que poderá afigurar-se singularmente mundana por parte de quem, como eu, não tem pretensões de passar por devoto, foi, no entanto, a origem da mais reveladora experiência espiritual de toda a minha vida. Tenho visto e visitado muitos templos, entre outros, as grandes catedrais de Reims e Chartres, na França, a Capela da Virgem Negra de Montserrat, na Espanha, o famoso Templo Jain de Calcutá, na Índia. Mas, desta vez, o caso foi diferente. Tratava-se simplesmente de uma modesta capelinha de madeira, paredes nuas e sem ornatos, cheia do aroma doce e penetrante de resina, e empoleirada entre os altos píncaros dos Alpes, onde se destacava, esmaltada pela brancura da neve. É ali, naquelas tranquilas altitudes, que o homem, sorvendo a plenos pulmões o ar leve e puro, e emudecido ante a inenarrável beleza das neves perpétuas, sacode de si a escória da existência para sentir-se elevado aos píncaros celestiais. Eram os fiéis da igreja, quase todos camponeses, gente robusta e operosa, de olhos claros e falando alemão, língua daquela zona da Suíça. Os homens, vestindo ternos pretos e de aspecto um tanto rijo, mostravam os pescoços bronzeados acima dos estranhos colarinhos. Poucos eram entre as mulheres os artigos de luxo, quando muito uma renda a arrematar o penteado, ou algum chale bordado e utilizado especialmente para ir à missa. Um rapazinho de cachenê escarlate punha no ambiente uma nota alegre de cor e vida. O serviço religioso, idêntico a todos os que conheço, não me daria impressão de novidade ou mesmo de algo pitoresco se não fosse a maior simplicidade e inteireza que se notava na devoção do público.
Fosse como fosse, havia para mim, na atmosfera daquela modesta igrejinha, como que estranha aura espiritual, de permeio com uma rara expectativa eletrizante pairando no ar. E eu continuei observando essa atmosfera quase surreal até que chegou a hora do sermão. Quando os fiéis, num sussurro surdo de seus passos no ambiente, foram tomando seus assentos, e o pastor subiu ao púlpito rústico, que não destoava do conjunto na sua simplicidade, a pessoa que estava ao meu lado e que me acompanhava relanceou-me rápido olhar. Era um inglês de meia-idade, de hábitos e modos reservados, que eu, como médico, tinha tratado havia algum tempo em Londres. Ele viera posteriormente para aquele recanto da Suíça instalar-se no sanatório da aldeia com o intento de curar-se de uma tuberculose pulmonar. Ele falava correntemente o alemão, enquanto eu, bem ao contrário, não sabia patavina dessa língua. Senti-me, assim, condenado, por força de tal circunstância, a ouvir um sermão que seria para mim um palavreado oco e sem sentido. Apesar disso, quando o pregador, já instalado na tribuna, percorreu lentamente com os olhos a assembleia, tornei a sentir a mesma estranha e dominadora sensação de quando entrara na capela. Só por si, a figura do sacerdote, metido na sua batina, bastava para atrair-me. Era baixo e robusto, em pleno vigor dos seus 30 anos, cabelo negro, pele clara, a cabeça de nobre perfil e o olhar expressivo e magnético. Suas maneiras eram ao mesmo tempo vibrantes e comedidas, como que impregnadas de humildade, mas sem nenhum aspecto de submissão. Ao ler a passagem da Bíblia que fora selecionada para tema daquela hora, a sua voz, embora contida, não deixava de ser profunda e ressonante e encheu a pequena igreja com palavras claras e sonoras. Lido o texto bíblico fundamental, ficou um momento silencioso, imóvel, e em seguida começou a pregar naquele idioma que era inteiramente estranho para os meus ouvidos. Tenho escutado pela vida fora muito sermão pomposo e tantas vezes vazio, mas o caso daquele padre era diferente. Diferente como o aço temperado é diferente do latão sonoro das trombetas. E à medida que a sua fala tomou corpo, a despeito da minha total ignorância do conteúdo, caí inconscientemente numa espécie de transe místico. Apanhei aqui uma palavra como Cristo e ali outra como ditador e assim por diante. E então, como a um sopro de vento, o cenário dissolveu-se em minha volta, a igreja e os seus crentes desapareceram. Ante os meus olhos, com penetrante claridade, desdobraram-se de súbito as nações da terra e a pestilência que sobre elas pairava. Vi os grandes estados ditatoriais, dirigidos por uma só voz e por uma só mão, apregoando as doutrinas do ferro e do sangue. Vi as grandes democracias corroídas pela vida fácil,
ciumentas de suas vastas posses materiais, a temer que as garras de algum vândalo lhes arrebatassem os ganhos acumulados com tanta avareza. Avistei em cada país milhões de toneladas de armamentos erguendo-se em pirâmide até as alturas. Vi canhões e metralhadoras multiplicando-se sem cessar. Vi os paióis de gases tóxicos e bombas, os céus escurecidos por nuvens de aviões carregados de morte, prestes a se abater sobre o mundo. Vi as crianças, educadas desde o berço na escola do orgulho e do ódio, marchando em paradas militares, quando ainda mal sabiam andar, acariciando um fuzil como se fosse um brinquedo inofensivo. Vi metade da riqueza do mundo reduzida a um metal amarelo e inútil, sepultada em cofres faraônicos de aço e de cimento. Vi o trigo ardendo em fogueiras de milhões de alqueires num recanto do mundo, enquanto noutro recanto milhões de seres humanos definhavam à falta de um pedaço de pão. Por toda parte vi os impulsos cegos da humanidade, a desvairada correria dos que procuram abrigo e segurança, o inquietante mergulho de tantas pessoas nos prazeres transitórios da matéria, a convulsão febril dos que só buscam o lucro material. E por sobre tudo isso, ao tilintar das moedas, avistei o espectro pavoroso e onipresente da catástrofe engendrada por nossas próprias mãos. Essa visão terrível me enregelou o coração e quase me levou ao pânico. E eu refleti então o seguinte: essa terra é tão boa e tão fecunda, transbordante de fartura, mas agora está devastada de lado a lado pelo ódio, pela agressão e pela bruta crueldade. Se ninguém opuser um dique a tanto mal, nossa civilização será reduzida com certeza, muito em breve, somente a ruínas e a pó. E ainda não fazia um quarto de século que na Grande Guerra 9 milhões de homens em plena mocidade, escolhidos entre a fina flor do mundo, baquearam no campo de batalha para salvar a humanidade. Semelhante visão, que me deixou em estado de agonia, não podia deixar de arrancar-me esta outra amarga reflexão. Por que razão, em nome do bom senso e da piedade, haveria de abater-se sobre nós toda a iniquidade dessa loucura? A pergunta, certamente, não era nova, e, no entanto, feriu a minha mente com insistência e com renovada força. E como num clarão, passaram-me rapidamente pelo pensamento as intermináveis e confusas explicações apresentadas pelo engenho humano, quando punha a culpa na irrupção da crise econômica, na adversidade, no desemprego, na ascensão e queda das nações, na necessidade imperiosa de colônias, na sobrevivência do mais forte. Em suma, os velhos argumentos de mentiras lavadas e conhecidas. E como tudo isso, de repente, me pareceu tão fútil e vão. Porque a coisa era clara, dolorosamente clara. A razão era uma só, e só uma a explicação fundamental. O homem esquecera a presença de Deus.
milhões de homens hoje vivos estão mortos na verdade, porque estão cegos e surdos para o conhecimento do seu Criador. Para incontáveis legiões de almas, o sagrado nome de Deus não passa de pura fantasia. Para outros milhões de almas, é simples herança da tradição, a qual cumpre honrar só da boca para fora. Para outros ainda, é apenas um juramento de conveniência. E, finalmente, para muitos, não passa de uma suave hipocrisia. Sim, tal era nua e crua a verdade. Sobre os altares cristãos erguem-se agora os falsos ídolos, tão perniciosos como o bezerro de ouro dos antigos. O paganismo tripudia sobre a terra de hoje. Com poucas exceções, em muitos lugares, a simples invocação do nome de Jesus provoca sorrisos de ironia ou desprezo. E não obstante, no desvairamento com que a humanidade anda à busca de chefes, aí está o chefe supremo que podia salvar o mundo. Aí, esquecido no tumulto das ideologias que se entrechocam, está a crença única que promete a salvação. Crença que não é difícil de compreender e menos ainda de seguir. Uma crença de beleza e de simplicidade para se viver decentemente aos olhos do céu e aos olhos dos nossos semelhantes. E essa crença nos diz para amar o nosso semelhante, amigo ou inimigo, mantendo-nos inacessíveis à cobiça dos seus bens. Sermos tolerantes, caridosos e humildes. Termos sempre presente que a vida, tal como a conhecemos, não passa de um fugaz fragmento da eternidade. Ah, pudesse um exército de novos cruzados erguer-se para ir derramar de novo pelo mundo essa palavra divina há tanto desprezada, desenrolar mais uma vez a bandeira desbotada do esquecido Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores. E que fossem mais numerosos também os ministros de Deus a revelar-se à altura dessa campanha sagrada. Então, e só então, poderia o mundo reentrar nos eixos da razão, e a humanidade, a pobre, a perplexa e torturada humanidade, regressar finalmente ao seio do Senhor. Nesse momento, senti um abalo repentino e o rápido fluxo de meus pensamentos se interrompeu. A um puxão quase físico, regressei a este mundo e notei que o pregador atingia nesse momento o fim do sermão. Eu e meu amigo saímos da igreja para aquele dia de inverno radioso e sem mancha, e à medida que descíamos para a aldeia, fui relatando a ele, passo a passo, a estranha meditação a que eu me entregara. Notei que ele me escutava num estado de pasmo crescente, e quando concluí, ele deteve-se, olhando-me com um assombro genuíno e gaguejou quase sufocado. Mas, doutor Arquibaldi, o senhor não percebe que foi exatamente sobre isso, palavra por palavra, o sermão que acabamos de ouvir? Sermão entre as neves. O príncipe de branco. Nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Diz velha profecia, agora revelada, que quando se esfriar a fé nos corações, e a mais triste miséria achar desesperada, a humanidade em fuga ao berro dos canhões, e quando a terra toda arfar aniquilada, nas garras do anticristo, em alucinações, então verá surgir, trazendo a paz sonhada, o príncipe de branco, arauto das nações. Ele aparecerá tão milagrosamente, vencendo o rei da treva e anunciando a luz, que muitos o verão de oriente a ocidente. E lutará sem trégua, até que os atos seus transformem cada lar na Igreja de Jesus e cada coração na religião de Deus.